bem-vindo ao terceiro módulo do nosso curso de História da Igreja 1, História da Igreja Antiga. Este será o último módulo e cobrirá o período que vai de 380 a 381 até a queda do Império Romano no ano de 476. Grandes questões do ponto de vista de eventos e fatos que aconteceram no período estão no Guia de Estudos. Durante esse período houve 3 outros concílios ecumênicos, um de 381 em Constantinopla, um de 431 em Éfeso e um de 451, talvez o mais importante concílio ecumênico da cristandade, na cidade de Calcedônia. Mas, em vez de discutir fatos, eu novamente, como fizemos no caso do módulo 1, vou discutir questões doutrinárias. Apesar do Concílio de Nicéia e todas as outras discussões, várias questões ainda estavam abertas no ano de 381. Teodósio convocou um novo concílio ecumênico e elas não foram resolvidas ali. Só foram resolvidas no ano de 451, no quarto concílio ecumênico em Calcedônia. Quais eram essas questões? Vou mencionar 3. Em primeiro lugar, a segunda discussão cristológica. A primeira discussão cristológica havia sido acerca da divindade, da plena divindade de Jesus. Esta segunda é a questão da relação entre a natureza divina e a natureza humana de Jesus. A segunda questão doutrinária é a questão da Trindade. Se nós temos um Deus Pai que é plenamente Deus e um Deus Filho que também é plenamente Deus, como é que a gente ainda continua a ser monoteísta? Essa questão que se levantava. O cristianismo herdou dos judeus a tradição monoteísta. No mundo antigo, só os judeus e os cristãos eram monoteístas. Como podiam agora os cristãos conviver com uma divindade dupla e depois até uma terceira, o Espírito foi acrescentado? Então essa é a questão da Trindade. E a terceira questão, e essa questão não foi muito discutida em Calcedônia, nem foi resolvida durante o período em questão, é a questão antropológica. Ela envolve o problema do pecado original, da natureza humana, do livre-arbítrio, da justificação pela graça através da fé, da predestinação, etc. Eu vou falar brevemente sobre ela para concluir este módulo e a disciplina História da Igreja Antiga. Então, como disse, a segunda questão cristológica é a questão de como a natureza divina de Jesus pode coexistir com a sua evidente natureza humana. Eu havia dito anteriormente que em Nicéia se enfatizou tanto a natureza divina que não sobrou muito tempo para dar ênfase à natureza humana. No entanto, a maior parte dos teólogos, a maior parte dos cristãos, não podia negar, aparentemente, que Jesus havia sido homem, que Jesus havia nascido de mulher, que Jesus havia vivido uma vida de homem, havia sofrido, havia morrido na cruz, etc. No entanto, alguns teólogos ousaram negar que Jesus houvesse sido plenamente humano. Então, restava esclarecer como as duas naturezas se relacionavam uma com a outra, e dado o fato de que Jesus tinha duas naturezas, se eram necessárias 2 pessoas para gerenciar, de certo modo, essas 2 naturezas, ou se uma pessoa seria suficiente para fazer isso. Então, várias possíveis visões da natureza do Cristo, Deus e homem, eram possíveis. Os poucos que defenderam a tese de que Jesus não era humano, ou não era plenamente humano, ousaram afirmar que a sua humanidade era apenas aparente, né? Que Deus havia descido à Terra
e assumindo uma aparência humana, mas sem se tornar plenamente humano. Esses foram chamados de docetistas. O termo docetismo vem do verbo grego dokeo, que quer dizer parecer, aparentar. Então, Jesus só aparentava, parecia ser humano, mas não era plenamente humano. Esse ponto de vista, evidentemente, foi condenado mais tarde em Calcedônia. Um outro grupo que afirmava a natureza divina e a natureza humana via Jesus, de certo modo, como uma pessoa com dupla personalidade. Havia em Jesus duas personalidades num só corpo. Uma personalidade que se relacionava com a natureza divina dele, outra personalidade que se relacionava com a natureza humana dele. Mas essas duas personalidades não se relacionavam entre si. Cada uma se relacionava com a correspondente natureza. Então, embora admitisse que Jesus era plenamente humano e tivesse um corpo só, por assim dizer, coexistiam nesse corpo, compartilhavam esse corpo as duas naturezas, divina e humana. Essa posição foi identificada com o nome de Nestório, né, que era patriarca de Constantinopla e, portanto, gente extremamente importante. No Concílio Ecumênico de Calcedônia, em 451, foram resolvidas essas dúvidas. Afirmou-se que Jesus era plenamente divino e plenamente humano, que ele tinha, portanto, uma natureza divina e uma natureza humana. Foi acrescentado em relação ao que o Concílio de Nicéia decidiu, que essas duas naturezas eram indivisíveis e inseparáveis, por um lado, e ao mesmo tempo imutáveis e inconfundíveis. Ou seja, eram duas naturezas que não podiam ser separadas, não podiam ser divididas, mas ao mesmo tempo elas não se misturavam, elas não se confundiam. Essas duas naturezas, segundo o Concílio de Calcedônia, elas se relacionavam entre si. A natureza humana de Jesus Cristo sabia o que a natureza divina estava fazendo ou a fim de fazer. No entanto, elas habitavam uma só pessoa. Então, no Concílio de Calcedônia, afirmou-se, com toda a ênfase possível, que em Jesus Cristo há duas naturezas, ele era plenamente divino e plenamente humano, em uma só pessoa. Então, a unidade da pessoa foi preservada, não havia duas personalidades, havia uma pessoa só, na qual habitavam duas naturezas. Então, o corpo de Jesus, a sua pessoa humana, compartilhava duas naturezas. Então, não nos esqueçamos de que, em relação à questão cristológica, questão da divindade de Cristo e sua humanidade, a solução do Concílio de Nicéia, inicialmente, e do Concílio de Calcedônia é: aqui nós temos uma pessoa com duas naturezas. Em relação à questão trinitária, havia duas posições parecidas que negavam a existência da Trindade e que afirmavam que Deus era um só, ou seja, reafirmavam a posição monoteísta e criticavam a posição trinitária. Uma dessas posições enfatizavam que a unidade entre o Deus Pai e o Deus Filho era tanta que devia-se dizer que eles eram uma pessoa só. Essa posição foi chamada de monarquianismo dinâmico. Monarquia quer dizer um princípio divino apenas. Então, segundo essa posição, quem encarnou não foi o Deus Filho, foi a única divindade que havia, na qual Deus Pai e Deus Filho estavam de tal forma unidos que eram uma pessoa só. Essa questão gerou muita
controvérsia e discussão e foi submetida ao concílio de Calcedônia, junto com outra que afirmava que, na verdade, Deus era um só, não havia três pessoas numa trindade, Deus era um só, mas que ele se apresentava como se fosse um ator representando três personagens. Em alguns momentos, Deus se apresentava como Pai, em outros momentos como Filho, em outros momentos como Espírito. Então, era uma pessoa só, mas que tinha três faces, por assim dizer, que representava três personagens, que existia em três modalidades. Por isso, essa posição era chamada de monarquianismo modal. Como foi que o Concílio de Nicéia resolveu a questão? Resolveu a questão em relação a essas duas posições, dizendo que na divindade há efetivamente três pessoas e que, portanto, Deus consiste numa trindade composta por três pessoas. Que essas três pessoas são indivisíveis e inseparáveis. Que elas são imutáveis e inconfundíveis, mas que elas compartilham uma só natureza. Então, as propriedades de cada pessoa permanecem intactas, mas elas têm uma natureza só, a natureza divina. Então, contra o monarquianismo dinâmico, contra o monarquianismo modal, contra todas essas posições que contestavam a Trindade, o Concílio de Calcedônia afirmou sistematicamente que Deus era triuno. O três eram três pessoas e o uno era uma natureza só. Então, de certo modo, o Concílio de Calcedônia resolveu, em relação à Trindade, algo que é o inverso da solução que encontrou para o segundo problema, que é cristológico. Em relação a Jesus, temos uma pessoa e duas naturezas. Em relação à Trindade, temos três pessoas, mas uma natureza só. Foi essa a solução, digamos, até certo ponto, salomônica do Concílio Ecumênico de Calcedônia. Não agradou todo mundo, mas foi imposta. Por fim, uma questão que precisa ser mencionada porque ela foi uma das principais questões discutida pelo principal teólogo do período antigo, Agostinho, Santo Agostinho. A questão da controvérsia chamada pelagiana, em que ele debateu com um monge britânico, inglês, chamado Pelágio. Pelágio não negava o pecado original, mas ele afirmava que o pecado de Adão e Eva não havia corrompido totalmente a natureza humana dos seus descendentes, não havia apagado nos descendentes de Adão e Eva o livre-arbítrio, a capacidade de decidir, a capacidade de escolher, inclusive de escolher a solução que Deus havia proposto para a redenção da humanidade. Então, segundo Pelágio, o homem, no seu livre-arbítrio, ainda tem condições de entender o plano de salvação de Deus, de buscar a Deus e dizer, estou aqui, me arrependo, aceito o seu plano através da minha fé. Então, a salvação, segundo Pelágio, era algo que tinha um componente divino e um componente humano. Era algo que envolvia um sinergismo entre Deus e o homem. O homem não era totalmente passivo, não era simplesmente recipiente da graça de Deus, ele tinha que tomar a iniciativa e dizer, estou aqui, eu acredito, perdoa os meus pecados e me aceita como alguém que foi purificado e agora tem de se santificar. Agostinho, contrariamente a isso, afirmava que o pecado original havia corrompido de tal maneira a natureza humana que o homem era incapaz até mesmo de aceitar o dom de Deus, graciosamente dado, da salvação. Para que o homem fosse salvo, era necessário que o próprio Deus, que lhe ofertava a graça, operasse a fé nele. Então, a fé
que o homem tinha, mediante a qual ele aceitava a graça da salvação, era também um dom de Deus. O homem, na verdade, era apenas recipiente de um presente divino. Essa visão de Agostinho foi chamada de monergismo, né? Só um é que age, e esse um é Deus. A posição de Agostinho é importante porque durante a Reforma Protestante, os reformadores, tanto Lutero como Calvino e os demais, tenderam a aceitar uma posição agostiniana contra Pelágio. Mas a posição de Pelágio continua forte até hoje, né? Ela foi defendida por Armínio na Holanda no século XVII e até hoje boa parte das igrejas protestantes e a Igreja Católica ainda aceita uma posição muito mais próxima da de Pelágio do que da de Agostinho. Assim, chegamos ao fim de nossa disciplina História da Igreja I, História da Igreja Antiga, e espero que você tenha podido perceber quantas das questões que foram suscitadas, levantadas e tentativamente solucionadas nesse período são ainda importantes para a Igreja hoje, estão ainda na pauta de discussão, mas elas foram levantadas. Ousadamente, a Igreja tentou definir um pensamento uniforme, ortodoxo, baixado, de certo modo, de cima para baixo, com a força do imperador por detrás, mas isso não tem impedido que, em tempos posteriores, a diversidade tenha novamente aflorido e nós tenhamos hoje uma pluralidade de doutrinas lidando com esses mesmos tópicos que vimos aqui nesses primeiros 500 anos de cristianismo. Muito obrigado.